pastor Fernando, por favor, vai nos abençoar com a palavra de Deus nesta noite. Você também. Graça e paz, irmãos, amém? Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que eu também não cumprimentei, um feliz ano novo para os irmãos, que seja um ano de 2025 abençoado, cheio dos milagres do Senhor sobre a vida dos irmãos, e nós profetizamos sobre este ano, sobre cada irmão que está aqui nesta noite, um ano que seja cheio do mover e do experimento de Deus na vida dos irmãos, que nós venhamos a experimentar o Senhor todos os dias, e sair da nossa conformidade, sair do nosso conforto, sair daquilo que nós estamos nos adaptando e buscar mais do Senhor. Esse é o ano da dependência total do Senhor, e nós iremos buscar mais e mais ao Senhor, o nosso Deus. Só lembrando também, mais um aviso rapidamente, que no próximo sábado nós estaremos iniciando os nossos estudos, aos sábados. Então todo segundo e quarto sábado nós temos o estudo na igreja às 9 horas da manhã. Então no próximo sábado nós estaremos iniciando assim os nossos estudos. Conto com a presença dos irmãos, os irmãos que nunca frequentaram, venha conhecer os nossos estudos aos sábados também às 9 horas da manhã. Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vim aqui para pregar nesta noite, e eu acredito que Deus ele tem uma palavra para nós nesta noite. Deus mais uma vez não nos deixou órfãos. Isso quer dizer que Ele tem mais uma vez uma palavra, um alimento. Mais uma vez Ele trará uma palavra de direcionamento às nossas vidas nesta noite. Livro de Juízes, capítulo de número 6, vamos ler a partir do verso de número 11. Uma história muito conhecida dos irmãos, daqueles que são amantes da palavra do Senhor, daqueles que são assíduos da leitura bíblica. O pastor aqui, Jonas, ele fez uma proposta para os irmãos lerem a Bíblia pelo menos uma vez neste ano, e eu vou ser ousado aos amados irmãos nesta noite, que esse é o ano total da dependência de Deus, e eu vou aqui trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos. Quantos irmãos aqui já leram a Bíblia uma vez por ano, uma vez ao ano? Diga amém. Eu encorajo o irmão a ler 2 vezes neste ano, 2 vezes. Se o irmão tem que ler 4 capítulos por dia, o irmão vai passar a ler 8 capítulos por dia. Quantos aqui recebem esta palavra? Digam amém. Tá vendo como diminuiu? Tá vendo? Pelo menos os irmãos são sinceros, ou é sim sim, ou é não não, não é verdade? Mas eu encorajo os irmãos chegarem aqui no final do ano e dizer: pastor Jonas, eu li a Bíblia 2 vezes neste ano. Aleluia. Eu peço para os irmãos nesta noite, para nós sairmos um pouco da nossa conformidade, sairmos um pouco do nosso conforto, e vamos nos doar um pouquinho mais para o Senhor nosso Deus, nesse ano de 2025. Quantos leram? Digam amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos esticar um pouco as pernas, vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Eu convido o irmão a estar dividindo com os irmãos que porventura não trouxe a Bíblia. A palavra do Senhor diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que então nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas.
Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tem achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Fecha os olhos. Deus, lemos a tua palavra é a verdade. Fala conosco nesta noite, como assim o Senhor já tem falado através dos louvores, assim como desde quando foi iniciado o culto nesta noite. Ó meu Pai, queremos sair daqui cheios, mais cheios, ó meu Pai, da tua graça, do teu poder, da tua manifestação. Obrigado ao Senhor por cada irmão que se dispôs a estar aqui nesta noite. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando nós lemos o livro de Juízes trata de uma obra literária muito sofisticada, que registra um período da história de Israel, desde a morte de Josué, filho de Num, até um período anterior ao advento da monarquia israelita. Teologicamente, o livro de Juízes, ele relata o declínio progressivo da nação de Israel, um dos piores momentos do período de Israel, que durou em torno, mais ou menos ali, de 400 anos. Momento este que o povo não tinha líder, e a Bíblia nos relata no livro de Juízes que eles faziam o que queria. Quando nós observamos a história de Deus com este povo, nós percebemos que foi uma história que foi esquecida por esta geração de Gideão que nós acabamos de ler. E folhando e estudando, lendo as palavras, as páginas das Escrituras, nós temos que convir que desde o chamado de Abraão até a entrada da terra prometida, foram momentos de luta, momentos de entrega de personagens da palavra do Senhor. Desde a escolha de Abraão, quando ele o tira do seu conforto, o tira da sua parentela e o faz ali deixar a sua casa em busca de uma terra que o Senhor o prometera a ele, a sua posteridade e a sua semente. Foram anos de peregrinação, foram anos de disposição para fazer aquilo que o Senhor o ordenava, mas foi por meio de Josué, mas foi por meio deste personagem que Deus vai realizar este feito. Quando Josué ele então entra em evidência na palavra do Senhor, ele entra em evidência na Bíblia, mostra que foi por meio dele que colocaria o povo na terra que Deus havia prometido aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Na ótica humana, na perspectiva humana, poderíamos achar, ou até para eles mesmo, que era impossível este feito, e muitos até já ficaram para trás nesta jornada. Homens morreram diante desta promessa. E o interessante é que quando Josué, com aquela geração, ele tem o privilégio de entrar na terra prometida, pelas quais muitos perderam por ela, chegamos então no último capítulo do livro de Josué. Então nós nos deparamos com uma coletiva, com uma convocação de Josué para aquele povo. A Bíblia diz que Josué vai reunir todas as tribos, todos os líderes, e em nome do Senhor Jesus, Josué vai fazer um discurso espiritual e desafiador para aquela geração. Josué discursa: olha, os vossos pais habitaram da além do rio. Terá, o pai de Naor e Abraão, eles habitavam além deste rio, e eles adoravam a outros deuses, e serviam também a outros deuses. Então o Senhor tomou o vosso pai Abraão, do outro lado do rio, e escolheu ele, e o prometeu que daria esta terra, a sua semente, a sua posteridade, esta terra, a qual vocês estão pisando neste momento. Eu reuni vocês aqui, hoje, Josué falando, para fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão servir aos deuses da além do rio? Vocês irão se inclinar aos deuses desta terra? Ou vocês vão servir ao Deus de Israel?
se vos parece mal a esse Deus, para servir a esse Deus, eu vos digo que eu, Josué dizendo, já tomei a minha decisão, e a minha decisão é essa, que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E quando nós lemos a palavra, o povo de uma forma uníssona, ele prometeu fidelidade a esse Deus, fidelidade ao Deus de Israel. E quando nós chegamos no final do livro de Josué, a palavra do Senhor diz que cada um, depois dessa reunião espiritual, saiu cada um para tomar posse da sua possessão. Então, depois do livro de Josué, nós sabemos que começa então o livro de Juízes. E a palavra vai nos mostrar a façanha do povo de Israel para conquistar as terras que Deus prometera para este povo. Agora então o povo começa a servir a Deus de coração, não vivendo mais na escravidão, mas agora eles têm o direito de semear e o direito de colher na terra que o Senhor havia dado a eles, a terra que tanto eles sonhavam, e Deus os fazia prosperar. O que nós víamos havia comprometimento destes homens para com Deus, e Deus estava disposto então a abençoar este povo. Mas a Bíblia diz que Josué então ele adoece, e Josué então ele morre, e a palavra do Senhor nos diz que enquanto Josué estava vivo, este povo servia ao Senhor. Quando nós acabamos o capítulo de número 1 e entramos então no capítulo de número 2, diz ainda que sobrou uma geração após a morte de Josué, esta geração que andou com Josué, que conheciam a Deus, que seguraram as rédeas, e a palavra nos diz que enquanto esses anciãos, eles estavam vivos, o povo andava com Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que, e congregando toda aquela geração, isto é, morrendo toda aquela geração, e indo a seus pais, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, eles morrendo, a palavra do Senhor diz que uma nova geração então se levantou, então não conseguiram segurar as rédeas, uma geração que a palavra do Senhor vai nos dizer em Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10, que não conhecia a Deus e nem os seus milagres. Obviamente que quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos que este povo que se levantou, que não conhecia a Deus, essa palavra no original, Yadá, no hebraico, conhecer, significa que este povo, eles não experimentaram Deus, eles não tiveram relacionamento com Deus, porque eles conheciam a Deus, mas para o nosso idioma era mais fácil colocar conhecer, mas a palavra no original diz, eles não tinham um experimento com Deus, eles não se relacionavam com Deus. Mas agora, sem Josué e sem aquela geração valente que não se dobraram diante dos outros deuses, veio uma geração pós-moderna, sendo suprida em tudo, tendo chuvas a seu tempo, uma terra fértil, e a palavra do Senhor nos diz que eles escolheram diante de tudo isso, viver do jeito que eles queriam. Eles se acomodaram diante de toda esta facilidade, desta provisão, então eles se adaptaram com a situação aonde eles estavam vivendo, e eles entraram, eles tomaram posse da sua possessão, e eles viveram com pessoas idólatras, a qual eles não expulsaram, ao qual era o mandamento do Senhor, dizendo, vocês têm que expulsar todos esses moradores da terra, e eles acabaram então se adaptando com o restante daqueles habitantes idólatras daquele lugar, se acostumaram com este povo, e o pior, eles se conformaram em viver entre pessoas totalmente idólatras. O conformismo, meu irmão, é o ato de se aceitar passivamente situações incômodas. Significa muitas vezes abrir mão daquilo que gera desconforto. O conformismo, ele tem um efeito cascata, é um fenômeno social. Por quê? Porque as pessoas, elas têm umas opiniões, e então pessoas vão seguindo a opinião destas pessoas, a opinião da maioria,
E as pessoas, de uma forma de um efeito cascata, começam então a seguir a opinião daqueles que ganham seus votos, daqueles que têm opinião, daqueles que são a maioria. Então eles não vão questionar. A minoria não questiona, porque não quer nem saber se aquilo faz realmente sentido ou não. Eles apenas concordam com tudo aquilo. Eles acabam se conformando, e eles esqueceram Deus, e começaram então a servir a Baal e a Astarote. Esta geração que nós lemos, eles se esqueceram da história, se esqueceu que para desfrutar naquela terra a qual eles estavam morando, para eles estarem na terra que Deus prometeu, Abraão teve que deixar a sua parentela, e não se acomodar durante os anos de peregrinação, enquanto ele aguardava a sua promessa. Eles esqueceram que Jacó teve que fugir para uma outra terra, aonde esse mesmo personagem não se acomodou com suas perdas, com suas lutas. Este povo se esqueceu que José foi vendido pelos seus irmãos, que sofreu sozinho, aprisionado, abandonado na prisão, e que esse mesmo José não se conformou com as situações adversas que vinham sobre ele. Este povo se esqueceu que Moisés renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, neto do homem mais poderoso do mundo, e não se conformou com a mordomia do Egito, com seus status sociais. Ele preferiu sofrer com o povo de Israel, na expectativa de entrar numa terra prometida. Esta geração de Gideão se conformou e preferiram continuar nas suas vontades. Eles se esqueceram dos vultos da história, que preferiram dizer não ao conformismo, não aos problemas, não ao acomodismo. E a minha preocupação é que a nossa geração, irmãos, não espalhe com as mãos aquilo que os nossos antecessores conquistaram com seus próprios joelhos. Que a nossa geração tem se esquecido que para chegarmos aqui nesta noite, muitos tiveram que ralar. Aquela geração se esqueceu de todos que morreram e não puderam entrar na terra que eles estão gozando. O objetivo do não conformismo é nos impulsionar para frente. Aqueles que venceram na vida e que vivem acima da linha da mediocridade são aqueles que não se conformaram. Do capítulo 3 até o capítulo 5 de Josué, deste mesmo livro, se nós fizermos a conta quando nós lemos, a Bíblia vai nos relatar que entre o capítulo 3 ao capítulo 5 houve 206 anos de história. E desses 206 anos de história, 46 anos desses 206, Israel foi escravo novamente. Por quê? Porque o povo se conformou com as coisas que encontraram naquele lugar, deixando Deus. Então o que acontece? Eles são entregues na mão do rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, durante 8 anos. E essa geração, por não conhecer Deus, por não experimentar Deus, se torna escravo deste rei da Mesopotâmia. Ser escravo no Egito, irmão, é até concebível. Mas agora ser escravo na terra que Deus prometeu é inadmissível. Você ser escravo no mundo é até concebível, mas crente se tornando escravo dentro da igreja, isso não pode acontecer. Foram 8 anos sem liberdade, e a Bíblia diz que 8 anos após, eles se lembraram de clamar ao Senhor. Lembra do esquecimento? Eles não se esqueceram, porque eles lembraram do Senhor. Lembraram quando seus pais estavam oprimidos, que só tinham uma saída: lágrimas, clamor, e o céu se abria sobre eles. Eles clamaram a Deus, e Deus levantou um homem chamado Otiniel, que vai libertar a este povo e vai dar 40 anos de paz para Israel. Só que desses 40 anos de paz, o que acontece? Tem paz, tem segurança, tem provisão, e este povo se conforma novamente.
Então o rei Moabe e o rei dos Amonitas e Amalequitas agora, eles vão e sobem contra Israel, fazem Israel 18 anos de escravidão. E depois o povo não suporta tudo isso novamente, e eles oram novamente, e Deus vai levantar um outro homem chamado Eude, e eles vão viver um período de 80 anos de paz. Quando o povo então começa a prosperar, numa terra que mana leite e mel, eu pergunto para os irmãos, adivinhem? Eles se conformaram novamente, e Deus vai os entregar na mão agora do rei de Canaã. Durante 20 anos de dura serviço, este rei maltratando o povo de Israel, Deus vai levantar agora Débora, e vai levantar Baraque, e vai libertar o povo mais uma vez, por um período de 40 anos de paz. Sabe como começa o capítulo 6 que nós lemos aqui? E o povo novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus vai os entregar na mão dos midianitas por um período de 7 anos. Só que agora é pior. Por quê? Porque eles semeiam, eles plantam, e na hora que eles vão colher, os midianitas sobem contra Israel, arrasam com tudo que eles têm, e eles não deixam eles colherem o seu próprio suprimento e mantimento. Eles plantavam, e vinham os midianitas e os amalequitas, e punham-se contra eles em campo, e destruíam tudo, de forma que a palavra do Senhor nos diz que o povo empobreceu de uma tal forma. Era um povo perverso este povo contra Israel, vinham como bando, vinham como praga, e o povo de Israel começa a fazer o quê? Começa a subir nas montanhas, começam a fazer cavernas, e começam a fazer covas, porque a crise estava instaurada, então começaram aqui a se esconder. Depois de 7 anos, o povo então clama ao Senhor. O Senhor vai usar um profeta para falar com o povo de Israel. Eu vos fiz subir do Egito, da casa da servidão, daqueles que vos oprimiam, e eu dei vocês a esta terra. E o interessante é que no meio da crise, teve alguém que com tudo desfavorável, não se conformou. Não vamos ver esse personagem escondido na caverna, não vamos ver esse personagem fazendo covas. Alguém que em meio à crise, ele conseguia colher sementes. Um homem que não se acomodou. Então Deus, ele vai enviar o anjo. É uma teofania, é a revelação própria do Senhor. Deus vai enviar o anjo. Mas só que o anjo, irmãos, ele não vai procurar na caverna. O anjo, ele não vai vasculhar nas covas. O anjo, ele vai se colocar debaixo do carvalho que está em Ofra. Por quê? Porque existia um homem que estava lá, que não se conformou com os problemas da sua geração. Um homem que plantava e sabia do perigo, enfrentava os amalequitas antes deles chegarem. Ele colhia as sementes, e como não podia malhar no campo, então ele dava um jeito. Os irmãos sabem que o trigo se malha no campo, não no lagar. Por quê? Para os irmãos que não sabem, o lagar é lugar de pisar uva, e é mais ou menos um tanque de 2 metros de altura. E para você malhar o trigo, você precisa do quê? Da ajuda do vento, porque o vento ajuda a espalhar o quê? Tudo aquilo que não presta. Só que agora ele está malhando o trigo no lugar que é onde não bate vento. Quer dizer, agora o serviço dele dobra muito mais. O problema dele, o serviço dele dobra. E o que nós precisamos nesta geração, é uma geração que não se acomoda, que não se conforma com aquilo que parece desfavorável.
Por quê? Porque no meio dos que se conformaram com a situação, irmãos, havia alguém que estava inconformado com aquela situação. Ele estava malhando trigo, e diante daqueles que não se acomodaram, o anjo, talvez impactado, falou para aquele homem: o Senhor é contigo, varão valente. O anjo falou assim: eu não vou te dar forças, não vou fazer você ser valente. O anjo diz: você é valente. A fidelidade então a uma semente, nós vemos Gideão colhendo a sua semente. E Deus, irmãos, quando Ele vê a fidelidade de um homem, Ele promove um propósito. Foi assim com Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar, malhando trigo em um lugar improvável, improvisado, inadequado, e ele tinha todos os motivos para desistir, para conformar, para se moldar com a geração de sua época, mas o seu inconformismo, sua valentia com a semente que ele precisavam, deram a ele a fidelidade de um propósito. Naquele lagar estava sendo gerado não somente trigo, mas naquele lagar estava sendo gerado um homem valente. E eu pergunto para os irmãos, diante das crises que nós passamos, das dificuldades, dos problemas, será que você ainda tem semente? Será que você ainda carrega semente nas suas mãos? Será que diante do inconformismo da nação, do conformismo da igreja, do conformismo da nação, do conformismo social, do conformismo diante do pecado, diante da crise, diante dos problemas, eu pergunto: será que tem semente ainda nas suas mãos? Porque só tem semente quem não se conforma, porque só tem semente nas mãos quem não está em cavernas e covas. A sua semente, meu irmão, nas mãos, diante da fidelidade, você trabalhando, não se conformando, trabalhando na igreja, fazendo as coisas, mesmo quando as pessoas não fazem, não se conformando, mesmo quando outros se conformam, orando, mesmo quando outros não oram, lendo a Bíblia, mesmo quando os outros pararam de ler. Eu vejo, meu irmão, quando você tem semente nas suas mãos, os céus se manifestarem diante da sua vida, e aquela semente definia a essência de quem era Gideão. Por quê? Porque quem tem semente tem futuro. Não despreze as sementes que talvez você esteja carregando. Talvez você esteja dizendo: eu faço tão pouco, é tão pouco que eu tenho. As minhas sementes nas mãos, mas são suficientes para mover o coração de Deus ao seu favor. Ele respondeu: Senhor meu, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? O anjo, diante desta expressão, diz: vai nesta tua força. O anjo não diz que daria força para ele, mas ele diz: vai nesta tua força. A força que ele ali já tinha, e diz: vai e livra Israel. Irmão, Gideão nem retruca, nem pisca, nem respira. Ele vai dizer: se o Senhor é conosco, porque muito possivelmente já estava aqui, ele malhando o trigo e pensando naquilo, malhando o trigo e pensando naquilo. Se o Senhor é conosco, por que este mal nos sobreveio? Imagina ele malhando o trigo. Onde estão as maravilhas, ó anjo, as maravilhas que o nosso pai Moisés fez no deserto? Onde estão os livramentos então de Josué? Por que não acontece? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Talvez o anjo, diante desta expressão, diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O grito de Gideão, este grito é o grito de uma pessoa totalmente inconformada. Se o Senhor é conosco, cadê as conquistas de Josué? As maravilhas de Moisés? Se o Senhor é conosco, eu quero ver o sobrenatural que aconteceu no passado. Gideão era um não conformista. Cada malhada que dava no trigo no lagar era um pensamento típico de um não conformista. Isso não está certo,
isso não está certo, não é assim que as coisas deveriam ser. Eu imagino Gideão trabalhando e falando: não é assim, cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão tinha uma característica que todo cristão deveria ter: não ser conformado. Olha como está o mundo ao nosso redor, irmão, a nossa sociedade, como está a igreja de uma forma geral, a igreja de Cristo. Olha as vidas como estão, olha a sua vida como está, quem você está influenciando, quem você está transformando, quem você está ajudando? Cadê o poder de Deus que transforma, que cura e liberta? Você pode a princípio confundir então um conformista com um insatisfeito. O insatisfeito normalmente é um murmurador, um reclamão, passivo e desmotivado. E o não conformista, ele não se acomoda na mediocridade, mas ele vai repousar na excelência. O não conformista sabe que não tem a solução em si mesmo. É como um solucionador de problemas, que ele não vai se acomodar em meio à dificuldade que o problema lhe impõe. Ele pode estar malhando trigo no lagar por um breve tempo, irmãos, mas ele sabe que ali não é o seu lugar. Deus, ele não perde tempo com murmuradores. Um homem inconformado, malhando trigo em seu coração, queimando em seu coração, dizendo: eu quero ver as maravilhas de Deus. Esse é o coração de um homem totalmente inconformado. A partir deste momento você vai ver Gideão conversando com o anjo, tratando dos pormenores da sua chamada. Mas a partir do versículo 20 até o versículo 23, Deus vai expor Gideão. Deus vai expor. Deus não usa um inconformado sem expô-lo a público. Tem algum inconformado aqui? Diga amém. Não tem ninguém, mas até o final do culto você vai ser inconformado, porque cristão que é cristão é inconformado. Não se conforma com as coisas que acontecem, não se conforma com a mornidão, não se conforma com a frieza espiritual, não se conforma com aqueles que não fazem. Os inconformados são aqueles que: eu quero mais de Deus. Agora os irmãos entenderam? Agora é o seguinte: quantos aqui são inconformados? Digam amém. Aleluia, melhorou. Um inconformado, irmão, Deus vai expô-lo publicamente. O Senhor vai dizer para Gideão: pega um boi de 7 anos e derruba o altar de Baal e corta o bosque que está aos pés deste altar. Levanta um altar para o Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vai expô-lo publicamente diante de toda a nação. Por quê? Porque toda a nação estava adorando a Baal, estava se conformando com a prática daquele povo. E Deus, para te usar, para Deus fazer maravilhas através das suas mãos, Deus vai ter que expô-lo. Ele vai ter que tirar você do meio dos que estão conformados, do meio dos que estão parados, do meio dos que estão frios, e Deus vai ter que levantar você e expor publicamente, para Deus começar a usar a tua vida, porque Deus não usa a vida de homens que estão no meio de uma multidão apagada. Deus, para te usar, Ele tem que te acender. Deus, para te usar, Ele tem que te levantar e expor publicamente, dizendo: este aqui é um inconformado e um diferenciado, este ainda crê em mim. Deus vai expô-lo. Imagine um povo sem esperança, sem perspectiva de melhora, não sabia como sair daquela situação, não tinha esperança. Somente quando a situação aperta. E essa situação poderia ter mudado antes. Por quê? Porque eles se esqueciam de Deus. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Mas só clamaram depois de 7 anos. Embora essa promessa tenha sido dada a Salomão, séculos depois, no tempo de Juízes, a essência de um relacionamento com Deus é a mesma.
milênios depois, até chegar na nossa geração, essa promessa ainda continua, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus ele vai se mostrar para esta geração. O inconformismo de Gideão no meio daquela geração é o que vai atrair Deus. Deus o usou porque ele não se conformou com aquela geração. E eu digo, onde estão aqueles que não se conformaram com a nossa geração? E eu acredito que uma nova geração está se levantando em 2025, e eu profetizo que vai começar a partir desta igreja aqui. Quantos são conformados com a situação que estamos vivendo? Romanos capítulo 12 verso 1 diz: porém rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável diante de Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O inconformado, ele não tem tempo determinado para oferecer um culto. Você não vai apresentar culto, você não veio nesta noite para apresentar culto, porque culto, irmão, se oferece no corpo. O culto, irmão, não começa aqui na igreja, porque o culto começa no corpo. Por que está tendo culto aqui nesta noite, irmão? Porque aqueles que estão neste culto têm culto no corpo. Se os irmãos vêm aqui nesta noite para buscar algo, eu digo para os irmãos deveriam vir trazendo alguma coisa, porque o culto não começa na igreja, o culto ele começa no corpo. Quem estão aqui são aqueles que passaram a semana inconformado, estudando a palavra, renovando suas forças, adorando ao Senhor, tendo culto no corpo, prestaram um culto 24 horas por dia, porque crente, irmão, não é crente no templo, crente é crente no corpo. O corpo pode estar no mundo, mas o nosso corpo que está no mundo, está prestando um culto a Deus que está no mundo. As pessoas vêm para a igreja e querem pegar fogo num pequeno espaço de tempo, querem um avivamento em 2 horas de culto, mas eles não pegam fogo, eles não vão se aquecer. Sabe por quê? Porque a semana inteira eles viveram com a conformidade do seu luxo, acomodados diante da televisão, assistindo Netflix, mexendo no celular, assistindo coisas que não devem. Agora os que estão aqui, eles pegam fogo fácil. Sabe por quê? Porque você não precisa de 2 horas de culto, só 10 minutos de culto, a pessoa ela chega e começa a pegar fogo, porque a palavra do Senhor diz que o fogo não se apaga. Ele vem e ele pega fogo. Por quê? Porque tem fogo no corpo, porque tem culto no corpo, porque tem culto a semana inteira e não se conformou com as situações da vida. Aleluia. As pessoas dizem: a igreja está tão desanimada, as pregações desses pastores são tão ruins. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque elas só vêm prestar culto no templo, porque culto se presta em casa, culto se presta fora, e aqui é só uma continuidade do que você faz lá fora. Sabe por que tem culto aqui? Porque tem culto lá fora. Sabe por que tem fogo aqui? Porque tem fogo lá fora. Os que estão inconformados dão glória a Deus, os que têm fogo no corpo glorificam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Inconformado é ser cristão. Se conformando quer dizer que você abandonou a carreira. Sabe por que pessoas saem da igreja? Não é porque estão inconformadas, é porque elas se conformaram. Sabe por que as pessoas abandonam Deus? Não é porque elas estão inconformadas, mas porque elas estão conformadas. Pessoas
inconformadas com alguma coisa, pessoas que estão inconformadas, Deus não te chamou para um culto no templo. Deus não te levantou para você vir aqui 2 horas por dia. Deus não te levantou para você adorar Deus 2 horas por dia. Deus não te levantou para você ser um ministro do Evangelho. Deus não te levantou para você ser um pregador. Deus não te levantou para você ter um ministério na igreja 2 vezes por semana. Deus não te levantou para você pegar no microfone às vezes 1 hora por dia, 1 hora a cada semana. Deus te levantou, Deus te chamou para você ser cheio da graça, do Espírito, do poder, do discernimento, do conhecimento do nosso Deus. Deus me levantou para ser pastor, não. Deus te levantou para você ser cheio da presença dEle, e automaticamente você vai ser um ministro do Evangelho. Tem pessoas que querem ser ministro do Evangelho, mas não querem ser cheio do Espírito. Abacuque, capítulo 2, verso 14, diz: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória é uma igreja que pode ir mais profundo ainda em Deus, irmão. Uma geração que clame por propósito, que quer conhecer profundamente a glória de Deus, que anseia conhecer profundamente quem Deus é. Podemos oferecer ao mundo o anseio dos corações deles. Não é dinheiro, não é casar. O anseio do coração do mundo é saber de onde eles vieram, para onde eles vão, onde vão passar a eternidade. Eles querem preencher o vazio dos corações deles. É profundo, é como as águas cobrem o mar. É o mundo se enchendo de conhecimento. E conhecimento não são todos que podem oferecer, irmão. Uma igreja baseada na identidade de Cristo, conquistada por Ele, pode oferecer. Mas quem realmente, irmãos, tem procurado este lugar? Sabe quem são? Os inconformados. São os que decidem ir mais profundo em Deus. Ser inconformado, irmãos, é você ouvir o céu, é ter coragem de mergulhar em níveis de Deus que não são muitos que vão até lá. Ezequiel capítulo 47, nós lendo esse capítulo, nós percebemos que este capítulo nos ensina que cada um é responsável por conduzir a sua vida diante de Deus, e que deveriam renovar o seu íntimo no coração e não no exterior. Ele também esperava que a nação de Israel, neste capítulo, vivesse uma vida nova na presença de Deus. O profeta diz que um homem, do lado de fora do templo, o chamou para entrar nas águas. Então Ezequiel, ele fora da água, ele vai entrar nas águas, e começa a medir, águas que dão ali nos tornozelos. Quantas pessoas estão na igreja e dizem: molhar os pés está bom, eu não preciso mais, está ótimo molhar os dedinhos, está ótimo, permanece ali. Mas a palavra do Senhor nos diz que tem água mais profundas, irmãos. E aquele homem com um cordel de medir chama Ezequiel para o mais profundo. Agora dão águas que dão nos joelhos. Depois a palavra do Senhor vai dizer que dão águas que dão nos lombos. Aqui a cultura judaica, sabe o que ele diz sobre lombos? Que a força de um homem está nos seus lombos. Quando você imobiliza um homem pelos lombos, você imobiliza um homem totalmente por completo. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Que quando você chega no lombo, o Senhor está dizendo para você: agora eu quero ser o Senhor da sua vida. Você vai parar de andar com as suas próprias pernas e eu vou andar com você. Agora eu vou te levar. Levou mais fundo ainda, só que agora não dava mais pé, porque é um nível mais profundo com Deus, que você não consegue mais ir sozinho, porque é Ele quem vai te levar agora. Quanto mais fundo você vai, quanto mais fundo você entra, eu creio que mais milagres você vai viver. Deus quer nos levar a lugares mais profundos.
e nem sempre as pessoas entendem o que isso significa, meu amado irmão. Esse lugar só são para os inconformados. Os que se conformaram, eles passam o dia sem conhecer algo sobre Deus. Esse lugar, irmão, é para o lugar dos que têm fome. Esse lugar é para os que estão dispostos a abrir mão da sua zona de conforto, para serem moldados na profundidade de Deus. Sabemos que a pressão, irmão, muitas vezes ela é real, porque não é fácil você se enfrentar, você abrir mão dos seus sonhos, abrir mão das suas idealizações, e ninguém disse que seria fácil. Existe um evangelho pregando aí fora, é um evangelho fácil, mas evangelho, meu irmão, não é fácil não. Ele diz, tome a sua cruz. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Tem crente que quer parar de chorar na terra. Promessa de parar de chorar é só na glória. Aqui vai chorar, vai ter problemas, vai ter intempéries. Eu quero parar de chorar, então morre. Porque ele diz, toda lágrima será enxugada. É lá. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Eu garanto, lá suas lágrimas serão todas colhidas, serão enxugadas pelo Senhor. Esse lugar é para os que estão dispostos, e eu vejo se levantando nessa geração jovens íntimos, vocês, jovens íntimos, que vão levar uma juventude à intimidade. Sabe quem são esses jovens? São jovens inconformados, na geração de conformados, a geração que não se conformou com os níveis em Deus que já foram vividos. Por quê? Porque esses jovens sabem que existe maná fresco vindo do céu, porque sabem que existe óleo fresco descendo dos céus, existe uma novidade de Deus vindo dos céus. E eu sei que existem pessoas que estão molhando somente os seus pés, mas só que eu vou dizer para os irmãos que os olhos de Deus, Ele bate, eles fixam naqueles que decidiram mergulhar, naqueles que se decidiram mergulhar. E quando você mergulha, você não vai levar nada que dificulte a encontrar esse lugar. Mergulhar no mais profundo é encontrar conhecimento de Deus. Apenas pessoas profundas, irmãos, podem falar do que viveram, que tiveram experiências com Deus. É sobre pessoas que decidiram experimentar quem Deus é, pode transmitir um conhecimento ao mundo. E esta geração decidiu se inconformar. E eu pergunto, onde estão os corajosos que amam mais a Deus do que o conforto da sua alma? Aonde estão aqueles que querem sair do conformismo, da frieza, da mediocridade espiritual, dos que não querem mais ficar parados molhando os pés? Quem são os inconformados deste lugar, que querem experimentar mais de Deus? Eu pego os irmãos e digo, quem vai comigo? Quem em 2025 vai querer ir mais fundo com Deus? Onde estão os corações que em 2025 viverão na dependência total de Deus? Os que querem ir mais íntimo. Onde estão os inconformados que não querem se limitar a um lugar, a situações, mas que querem viver o sobrenatural de Deus? Onde estão esses? Aonde estão esses? Aonde estão esses? Diga, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isaías viu Deus falando assim: a quem enviarei? Um sujeito indeterminado. Ele falou assim: não, que não seja indeterminado. Ele está dizendo: eu quero ir. Eu quero ir. Ageu, capítulo 2. Aleluia, é levantado no momento de abandono, de desânimo, de conformismo daquela nação, porque eles eram perseguidos, tinham medo, e a palavra do Senhor vai dizer que eles deixaram a casa de Deus destruída, a casa de Deus sem estar arrumada. Por quê? Porque se conformaram. A geração, a palavra do Senhor diz que volta depois de 70 anos do cativeiro, 70 anos, e eles são chamados para construir o templo de Deus.
E os que viram o primeiro templo de Salomão, eles começam a se frustrar com a nova construção. E começam a dizer: o outro era bonito, o outro era belo, o outro era melhor. Quando terminaram a construção, os idosos choravam, por causa da beleza. Diziam: esse não é tão bonito quanto o outro. Pessoas, muitas vezes, estacionaram naquilo que viveram. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo uma fase da vida como se a glória de Deus nunca mais fosse descer. Existem pessoas que estão na igreja, que viveram coisas extraordinárias e vivem como se nunca mais fosse acontecer coisas extraordinárias. Existem pessoas que viveram um avivamento de Deus há muitos anos atrás e vivem como se nunca mais fosse acontecer. Existem pessoas que olham para trás e dizem: tempo bom foi aquele que nós vivemos. Tempo bom foi aqueles que nós vivemos. Dizem para a juventude e para os adolescentes: o tempo da igreja que nós vivemos era bom. Nós cantávamos e a glória descia, nós cantávamos e o reteté descia, e Deus falava, e pessoas eram batizadas. Pessoas que estão vivendo no passado. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero viver as coisas que aconteceram no passado, é hoje. Existe um saudosismo na igreja, que muitas vezes atrapalha até que as pessoas saiam da sua conformidade. Deus, irmãos, tem coisas maiores para nós. E eu digo para os irmãos: não se conforme só porque os outros estão dizendo. Bom foi o que aconteceu no passado. Bom foi o que aconteceu no passado. A glória que nós vivíamos naquele tempo é que era bom. Irmãos, eu quero ver pessoas inconformadas dizendo: eu quero viver a glória de Deus no meu tempo. No meu tempo. Dizem pessoas assim: pastor Jonas, lembra aquele tempo quando a igreja era lotada? Tinha até telão lá embaixo. A igreja, o estacionamento não cabia. Carros eram colocados lá fora. Olha, tempo bom foi aquele, cheia de jovens, o coral era grande. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: vamos orar. Vamos orar. Mas eu digo para os irmãos: vamos agir. Vamos agir, depende de nós, irmãos. Não vamos ficar estacionados, porque Deus quer liberar algo sobre esta igreja. Saudosismo vivem do passado. Saudosismo muitas vezes sabotam Deus e a esperança de pessoas que querem viver algo no presente. Quando o povo clamava Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eles não estavam chamando por esses personagens, eles estavam chamando pelo Deus que era o mesmo de Abraão, é o mesmo Deus ainda de hoje. Não estão chamando por eles, mas pelo Deus deles, porque a época deles passaram, irmão. Os que viveram um grande avivamento nessa igreja, passou aquele avivamento, o ciclo acabou. O que eu quero dizer é que o agir de Deus, ele é progressivo, e Deus tem algo extraordinário preparado para esta geração desta igreja. Se você não focar no que Deus pode fazer, você vai ficar feliz olhando para trás e dizendo: olha, Deus foi bom, e você vai perder a continuidade da glória de Deus. Se tem gente feliz com o que Deus fez antigamente, se alegre, mas saiba, irmãos, que Deus ainda tem mais. Se sua família foi salva, agradece, mas ainda existem famílias para serem salvas. Tem conquistas maiores, tem um novo tempo de Deus se aproximando para nós, mas isso só irá acontecer quando os inconformados desta igreja se levantarem e dizerem: eu não vou parar, eu quero mais. Tem gente que já viveu coisas incríveis neste lugar, amém, mas eu digo: não estacione, ainda tem muito para conquistar. Deus quer ver pessoas com vontade de ver o que Ele pode fazer. E eu digo, como Ageu disse:
Olha, essa casa pode não ser tão bonita quanto a outra, mas esta casa terá uma glória maior do que a primeira. E eu digo que esta casa que nós estamos aqui, no ano de 2025, ele viverá um ano intenso de milagres, e será um ano marcado pelo sobrenatural de Deus, porque tem um povo faminto. E Ageu diz: não se preocupe com a parte física, não é ouro que atrai ao Senhor, não é o que atrai ao Senhor, é uma igreja que decide se levantar inconformada. Deus vai marcar muitos nesta noite com a sua glória. Deus vai levantar uma geração, e eu digo: ei, vocês que viveram algo sobrenatural nesta igreja, não vive de saudosismo, porque vocês estão sabotando os mais jovens. Eu digo: jovens e adolescentes desta igreja, vocês viverão algo nesta igreja maior do que aconteceu no passado. Eu profetizo sobre esta vida, sobre esta nação, sobre esta noite, sobre esta igreja, uma geração que estará se levantando, adolescentes que estarão se levantando, jovens que estarão se levantando, pessoas mais velhas renovarão as tuas forças como as águias, e a igreja se levantará triunfalmente. Cadê os inconformados desta igreja? Levanta a mão e diz: eu estou disposto em 2025 a trabalhar nesta igreja e ver a glória descer aqui neste lugar. Onde estão? Onde estão? Os olhos do Senhor estão passando neste lugar. Os olhos do Senhor só fixa naqueles que são inconformados, daqueles que não se conformam. Onde estão? Diga amém. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor vai estar chegando, aleluia. Não tem como você se conformar, irmão, porque se você se conformar, você vai sufocar o que você mesmo profetizou. Os conformados sufocam a sua própria profecia. Você profetizou o que Deus faz, e quando você se conforma, você está falando que Deus não faz. E quando você cantava, você profetizou que o seu Deus é poderoso. No início da sua caminhada, você profetizou que Deus iria fazer. Lembra? Não dá para se conformar, irmão, porque você vai sufocar a sua profecia que saiu dos seus lábios. Quando Deus te chamou, o que você profetizou foi mudança. Lembra, irmão? Se você não mudou ainda, se ainda não mudou as coisas que você profetizou, eu digo: não sufoque a profecia, não sufoque a visão. A visão que Deus te deu de reino, é onde o reino chega, tudo muda. A visão de reino que você tinha, é que você seria usado para fazer a diferença. Lembra, irmão? Quando você se converteu, você falou assim: eu estou sendo levantado para fazer a diferença nesta nação, eu estou sendo levantado para fazer a diferença nessa igreja, eu estou sendo levantado para fazer a diferença na minha família. O tempo passa e você se conforma. E eu digo para o irmão: você vai sufocar a visão de reino que você tem, ou você vai se conformar? Sabe qual que é a ordem bíblica para nós nessa noite? E não vos conformeis, e não vos conformeis, e não vos conformeis, e não vos conformeis. O conformismo, irmãos, é a pior angústia da alma.